Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula do curso O Pensamento do Cineasta. Essa é uma aula especial porque vamos falar sobre um cineasta brasileiro, o Glauber Rocha, talvez o realizador brasileiro mais conhecido, mais popular internacionalmente ao longo da história do cinema e que foi também a principal figura ideológica do movimento do cinema novo, que foi o movimento mais marcante da cinematografia brasileira até o presente. Acho que é seguro constatarmos isso. E para começar a aula, então, eu gostaria de introduzir o movimento do cinema novo, e aí a gente vai discutir a visão do Glauber sobre o cinema novo e como que ele desenvolveu sua teoria ao mesmo tempo que a sua prática. O Glauber ele não só vai fazer filmes que são alguns dos filmes mais importantes do movimento, como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, como também vai escrever aquilo que é talvez o principal manifesto escrito dele, que é o Manifesto da Estética da Fome, que ele apresentou na Itália em 1965, um ano depois do Deus e o Diabo na Terra do Sol. E a gente também vai falar sobre como que o Glauber vai evoluir o seu pensamento sobre um cinema revolucionário, um cinema do terceiro mundo, e como que ele vai se transformar da estética da fome aquilo que vai ser a estética do sonho na sua fase posterior, na década de 70. Antes de tudo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, se você é novo por aqui, e a deixar a sua curtida no vídeo, porque isso ajuda a fazer com que a aula apareça para mais pessoas interessadas nesse assunto aqui no YouTube. Aqui no canal eu estou sempre publicando vídeos de cinema e filosofia, e essa aula aqui faz parte do curso Pensamento do Cineasta, que é o meu primeiro curso linear. Já tem 5 aulas anteriores a essa, você pode acessá-las na playlist. A gente está falando sobre cineastas que foram realizadores e teóricos e como que essas duas facetas se interpenetram em suas obras. O Glauber é um exemplo muito interessante porque eu até trouxe um artigo para complementar, que eu vou ler umas passagens para vocês. No caso dele, por mais que ele sempre fosse muito consciente e reflexivo e tentar se colocar nas palavras aquilo que ele estaria fazendo com a câmera, o que ele faz com a câmera vai sempre um pouco além e faz ele descobrir novas coisas para depois tentar incorporar nos textos. Mas então o que foi o cinema novo? Como muitos de vocês talvez já saibam, nos anos 60, no final dos anos 50 para começo dos anos 60, o cinema mundial estava passando por um período de grandes transformações, de muita efervescência, ao mesmo tempo que o Ocidente estava vivendo muitos países, como, por exemplo, a gente vai ter na França o Maio de 68, uma efervescência política também, o Brasil estava vivendo uma crise política, tem a questão da Guerra Fria e vai ter a ditadura militar a partir de 64, e o cinema novo ele vai se ver no meio disso tudo. Muitos filósofos já constataram como que períodos sombrios possibilitam a arte, possibilitam que a arte faça surgir respostas muito interessantes e inovações muito interessantes. E eu acho que é uma dessas ocasiões, assim. O cinema novo, ele vai ter uma espécie de tripé que, de modo algum, o reduz à influência desses movimentos, que será constituído pela montagem soviética do Eisenstein, que a gente viu na terceira aula do curso, o neorrealismo italiano, que foi o primeiro movimento cinematográfico do cinema moderno. O Deleuze, quando vai escrever sobre cinema, ele fala muito sobre o neorrealismo como esse período de transição da imagem em movimento para a imagem tempo. Então, se antes no cinema clássico, no regime da imagem em movimento, a gente tinha personagens que agiam, a gente tinha uma lógica sensório-motora,
aqui a gente vai ter no cinema moderno, a partir do neorrealismo, uma lógica mais reflexiva, mais fragmentada, mais que os personagens, como Deleuze diz, eles queriam não agir, mas enxergar. O cinema vai passar a se pensar. E o neorrealismo vai ser esse grande primeiro movimento nesse sentido, com cineastas como Rossellini, De Sica, Visconti, levando suas câmeras para as ruas, filmando com atores não profissionais, tematizando a crise econômica, a desigualdade social, o combate ao fascismo. E a Nouvelle Vague francesa, já um pouco depois e paralelo ao cinema novo, vai ser um movimento muito preocupado com a quebra das regras cinematográficas, com a reinvenção formal, assim como o novo romance na literatura. Vai ser também o período onde críticos de cinema vão ter a oportunidade de virar cineastas e reinventar as linguagens. E é claro que esse movimento ele também vai ter um teor político muito forte que, para o Glauber, não vai ser suficiente. A gente vai ler no artigo que eu trouxe também um pedaço, uma parte, aliás, no livro do Jacques Aumont, que eu estou usando como bibliografia, uma parte onde ele critica o Truffaut, por exemplo, critica a Nouvelle Vague, dizendo que tem muito cinema e pouca política. E, já que eu mencionei o Jacques Aumont, ele vai dizer que o cinema novo foi a tentativa mais radical no sentido de criar uma cinematografia que fosse revolucionária, de mudança social e política. E ele vai estar preocupado, então, em criar uma nova linguagem, um novo tipo de cinema que fosse essencialmente brasileiro e que tematizasse os problemas do Brasil, para ser um cinema revolucionário, um cinema que consegue provocar uma mudança. E, primeiro, uma conscientização, uma pedagogia das massas e depois uma mudança através da arte. Um dos grandes problemas que o Glauber via era a distribuição, porque a distribuição, ainda que os filmes não fossem, a distribuição era sempre de corporações americanas ou com influência de corporações americanas, e isso estava condicionando o cinema para ser esse cinema que ele vai combater, esse cinema que ele considera alienante, o cinema dos grandes estúdios, o cinema hollywoodiano, do divertimento, que não tem pensamento, né, para o Glauber. Então, é basicamente isso, e o cinema novo vai ser essa ocasião onde vários cineastas, pessoas completamente apaixonadas, que estavam sempre respirando o cinema e discutindo e assistindo o cinema, vão se reunir e vai haver uma harmonia muito forte entre esse grupo de pessoas, entre elas veteranos como Nelson Pereira dos Santos, assim como cineastas novatos, várias das principais figuras mais conhecidas do cinema nacional vão surgir, hoje em dia, né, vão surgir no cinema novo. Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Arnaldo Jabor, Walter Lima Júnior. O Glauber Rocha, como eu disse, vai ser a figura de destaque como o porta-voz ideológico. Atribui-se a ele também aquela frase que ficou popular, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E mesmo aí a gente já vê uma das características do cinema novo, que era a precariedade de equipamentos, compensada por uma total liberdade criativa e um caráter reflexivo muito forte. Os filmes eles vão ser imbuídos de pensamento e de significado. E em busca dessa nova linguagem, eles vão trabalhar muito com o antirrealismo, como por exemplo no teatro de Bertolt Brecht, que é muito diferente do teatro de Stanislavski, onde há um realismo, onde há uma tentativa de recriar uma verdade. Aqui é muito mais uma mensagem que deve ser passada. A gente está falando do uso de alegorias e não de construção de um realismo. O Glauber vai ter muito isso no seu cinema. É tudo muito alegórico. Por exemplo, assistindo o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, a luta ela se confunde, a luta de espadas,
próprio Bang Bang se confunde com dança, com canto. Outro filme que tem o antirrealismo muito acentuado é o Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, que acho que eu não preciso nem elaborar, porque qualquer momento do filme isso vai ficar muito evidente, como que eles não se pretendem realistas. Então eles estão trabalhando propositalmente com alegoria, com símbolos e com a cultura brasileira. O Glauber Rocha especialmente vai ser muito interessado em tematizar a mitologia brasileira, o que a gente pode conhecer com a literatura do cordel, o sertão, Corisco, os cangaceiros, e ele então tenta articular tudo isso no seu cinema. E eu vou ler aqui uma passagem do artigo que eu acho que é uma declaração que ajuda muito a elucidar isso. O artigo é A Trajetória Artístico-Intelectual Glauberiana de Irma Maria Viana da Silva, da Revista Brasileira de Sociologia. Eu vou colocar na descrição esse artigo, o link para ele, assim como o link para a Estética da Fome, que nós vamos ler já já. Eu sempre me interessei por um cinema épico e por isso sempre me interessei também por essas formas populares de representação. Depois me dei conta das semelhanças, claro, indiretas, que existiam esse tipo de estruturas teatrais e musicais populares e o trabalho de Brecht. Brecht, de fato, se inspirou nos modos populares e os utilizou para uma dramaturgia política. Já disse, está dito. A lei está comigo. Dá licença outra vez, senhor Moraes. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Só tô querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já disse, está dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Mas, senhor Moraes... O senhor não pode tirar o que é meu. Tá me chamando de ladrão? Quem tá falando é o senhor. Para você aprender, seu ordinário.
Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, a gente tem isso muito evidente. Cada pessoa, cada personagem principal ali é uma alegoria para ou o proletário, ou o sacerdote, ou o cangaceiro, etc. No Terra em Transe, a gente vai ter também isso muito forte. A gente vai ter a figura do ditador, a figura do intelectual, que vai ser uma figura muito importante para ele, e etc. Então, fora isso, a gente pode falar também em como que o cinema novo ele buscou mostrar o Brasil para o brasileiro também, né? O brasileiro aqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo, para ver o sertão e conhecer o Brasil que ele não conhece e ser incomodado por aquele branco. Se você assistiu o Vidas Secas, a imagem ela é propositalmente, tem um brilho propositalmente exagerado, ela é esse branco, esse sertão que é basicamente um deserto. A estética comunica essa aridez, comunica a fome também, principalmente na sequência final de Os Fuzis, aquela cena onde eles vai todo mundo para cima do animal, depois de toda a loucura que acontece, toda a troca de tiros. Enfim, eu recomendo muito que você assista aos filmes antes dessa aula para você poder aproveitar melhor. Eu estou assumindo que muitos de vocês já conhecem os filmes, tem até no YouTube, se bobear, todos esses que eu estou mencionando. Então, no cinema novo a gente vai ter pessoas se confundindo com a paisagem. As pessoas do sertão que não têm projetos, que não tiveram passado e nem vão ter futuro, que vivem para uma vida imediata na sobrevivência. Elas são paisagem ali, elas não são diferentes da rocha, da vegetação. Outro grande filme que você precisa conhecer, se você não conhece, é O Padre e a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade, que é o meu filme brasileiro favorito. Eu acho que esse filme tem uma profundidade filosófica inesgotável, ao mesmo tempo que fala muito sobre o Brasil. É um filme feito também muito na guerrilha e com um rigor formal absurdo, assim, inacreditável. Enfim, eu tenho um vídeo aqui sobre O Padre e a Moça, vou colocar aqui em cima nos cards. Então, acho que essa foi uma introdução do cinema novo, e aí cada um desses cineastas ia trabalhar no filme do outro. Um dirigia, aí depois o outro montava esse filme, depois aquele que montou vai dirigir e o outro vai fazer assistência de direção. Eles realmente foram uma harmonia de vanguarda, muito eficaz, muito oportuna, assim como em outros movimentos, né? A arte moderna é muito caracterizada por esse caráter de grupo, por esse tipo de vanguarda que começa no romantismo alemão, no primeiro romantismo alemão de Iena, onde vai haver essa simbiose, e é lógico que todos esses movimentos acabam sendo breves, e uma harmonia muito feliz entre os seus membros, como que se todos eles tivessem coletivamente a autoria dos filmes. Ok. Agora, levando já para a questão da estética da fome, eu faço uma alusão ao fato de que o Brasil estava vivendo uma crise política. O golpe militar vai acontecer em 1964, o mesmo ano em que o cinema novo vai explodir internacionalmente. A gente vai ter, nesse ano, filmes brasileiros nos 3 principais festivais de cinema: Cannes, Veneza e Berlim. Se eu não me engano, os filmes são Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis, mas é possível que... eu não sei qual é em qual, mas é alguma coisa assim. Então, ao mesmo tempo que o Brasil estava vivendo sob a opressão da ditadura, a gente estava tendo na arte uma oportunidade de combate a isso. E talvez isso seja um caminho para compreender, né, melhor, né, contemporaneamente, a urgência do Glauber, quando ele escreve A Estética da Fome, quando ele fala do seu jeito radical,
né, em um cinema revolucionário. Então, realmente era um projeto de mudança viável que eles envisionavam através da arte, através do cinema, que eu acho que é a forma mais direta de arte nesse sentido, né, de pedagogia das massas. E o quanto que hoje em dia, 2021, momento de pandemia, a gente, ao mesmo tempo que na época do cinema novo eles vão enfrentar dificuldades com a ditadura, de uma maneira mais sutil e mais ofuscada, hoje em dia o cinema brasileiro também está passando por dificuldades. A gente tem um presidente que está fazendo tudo que pode para acabar com a Ancine, limitá-la ao máximo e acabar com a liberdade e essa riqueza que o cinema brasileiro voltou a conquistar após a retomada, a partir da retomada. Então, isso fica como uma observação e a gente começa a falar da estética da fome, que vai ser esse principal manifesto do cinema brasileiro, do cinema novo, que o Glauber vai apresentar em Gênova, na Itália, em uma conferência, e que eu acho que é onde ele concentra todos os seus pressupostos com algumas observações, alguns pontos que não são óbvios, que eu vou ressaltar. Então, você pode ler o texto inteiro se você quiser, tem em diversos lugares na internet, e eu coloquei o link para ele aqui na descrição. Eu vou ler para você as partes que eu acho mais importantes e comentar. Vamos lá. Segundo o Glauber, o próprio intelectual do mundo subdesenvolvido, ele tende à alienação. Ele já tem uma atitude de querer se aproximar do colonizador. Então, grande parte do problema é a falta de consciência e de método para se fazer uma arte revolucionária, realmente revolucionária, segundo o Glauber. E todo o começo do texto vai ser um diagnóstico dessa questão e como que o cinema novo vem com uma grande inovação nesse sentido e como uma solução. Ele vai dizer que a luta dos cineastas independentes é uma luta internacional, que constitui uma revolução cinematográfica, por causa do problema da distribuição. Ainda que a distribuição não seja americana, ou ela vai ser influenciada por uma corporação americana, ou ela vai ficar condicionada a passar filmes americanos. Então, a distribuição para o Rocha era uma questão fundamental. Sem distribuição, o cinema ele é impotente, de certa forma. Ele não atinge o público que ele precisa atingir. Ele vai propor até uma internacional cinematográfica para lidar com essa questão. Mas vamos ao texto. A primeira passagem que eu considero importante é a seguinte, mais importante, né? Você pode ler, como eu disse, o texto inteiro aí através do link na descrição. Enquanto a América Latina lamenta suas misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como um sintoma trágico, mas apenas como um dado formal. Em seu campo de interesse. Nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado, nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. Para o observador europeu, avançando um pouco, os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só o interessam na medida que satisfazem sua nostalgia de primitivismo. E este primitivismo se apresenta híbrido, disfarçado sob as tais heranças do mundo civilizado. Heranças mal compreendidas porque impostas pelo condicionamento colonialista. Este condicionamento econômico e político nos levou ao raquitismo filosófico e à impotência, que às vezes inconsciente, às vezes não, geram no primeiro caso a esterilidade e no segundo a histeria. Então ele faz essa divisão, né, diagnosticando o problema com a arte militante no país subdesenvolvido. E quando ela é estéril, ele vai dizer que é quando o artista, o autor,
ele fica num exercício formal que é frustrado, que não atinge os seus objetivos. Por outro lado, na histeria, ele vai dizer que a indignação social provoca discursos flamejantes. O primeiro sintoma é o anarquismo pornográfico, que marca a poesia jovem. O segundo é uma redução política da arte, que faz má política por excesso de sectarismo. O terceiro e mais eficaz é a procura de uma sistematização para a arte popular. Ok. E aí ele vai dizer que o cinema novo vai entrar com uma originalidade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é a nossa fome. E nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Aí ele vai falar dos filmes e como que eles retratam a fome. De Aruanda, ele está meio que explicando o cinema novo para o público internacional. Ele está apresentando isso na Europa, depois que os filmes começaram a circular, para se certificar de que o verdadeiro sentido com o sertão, com a alegoria, com a tematização da fome, vai ser compreendido. E não mal interpretado como um surrealismo tropical ou coisa do tipo. De Aruanda a Vidas Secas, o cinema novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou e citou os temas da fome. Personagens comendo terra, personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, personagens matando para comer, personagens fugindo para comer, personagens sujas, personagens feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, escuras. Foi esta galeria de famintos que identificou o cinema novo com o miserabilismo. Mais para frente, ele continua. O que fez do cinema novo um fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de compromisso com a verdade. Foi seu próprio miserabilismo que, antes escrito pela literatura de 1930, foi agora fotografado pelo cinema de 1960. E se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como problema político. Os próprios estágios do miserabilismo em nosso cinema são internamente evolutivos. Assim, como observa Gustavo Dal, vai desde o fenomenológico, no filme Porto de Caxias, ao social, no filme Vidas Secas, ao político, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, ao poético, em Ganga Zumba, ao demagógico, 5 vezes Favela, ao experimental, Sol sobre a Lama, ao documental, Garrincha, Alegria do Povo, à comédia, Os Mendigos. Experiências em vários sentidos, frustradas umas, realizadas outras, mas todas compondo, no final de 3 anos, um quadro histórico que, não por acaso, vai caracterizar o período Jânio Jango, o período das grandes crises de consciência e de rebeldia, de agitação e revolução que culminou no golpe de Abril. E foi a partir de Abril que a tese do cinema digestivo, vou parar por aqui, porque o que eles chamam de cinema digestivo é esse cinema do entretenimento, do divertimento, que é alienante na sua visão, que é oposto ao que eles estão tentando fazer, buscando essa nova linguagem política, crítica e de mudança, né? E foi a partir de Abril que a tese do cinema digestivo ganhou peso no Brasil, ameaçando sistematicamente o cinema novo. Essa passagem agora eu acho que é muito chave para compreender a intenção do texto. Nós compreendemos esta fome que o europeu e o brasileiro, na maioria, não entendeu. Para o europeu, é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, é uma vergonha nacional. Ele não come, mas tem vergonha de dizer isto. E, sobretudo, não sabe de onde vem esta fome. Sabemos nós que fizemos estes filmes feios e tristes, estes filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto, que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos
do Technicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente. E a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Então acho que aqui a intenção fica muito clara, né? E comunica muito bem a força, né? A potência desse projeto, que é um projeto muito evidentemente político, que dá um protagonismo ao cinema. O cinema novo, no campo internacional, nada pediu. Impôs-se pela violência de suas imagens em 22 festivais internacionais. O comportamento exato de um faminto é a violência. E a violência de um faminto não é primitivismo. Essa violência, contudo, não está incorporada ao ódio, como também não diríamos que está ligada ao velho humanismo colonizador. O amor que esta violência encerra é tão brutal quanto a própria violência, porque não é um amor de complacência ou de contemplação, mas um amor de ação e transformação. O cinema novo, por isso, não fez melodramas. As mulheres do cinema novo sempre foram seres em busca de uma saída possível para o amor, dada a impossibilidade de amar com fome. A mulher protótipo, a de Porto das Caxias, mata o marido. A Dandara, de Gangazumba, foge da guerra para um amor romântico. Sinhá Vitória sonha com novos tempos para os filhos. Rosa vai ao crime para salvar Manuel e amá-lo em outras circunstâncias. A moça do padre precisa romper a batina para ganhar um novo homem. A mulher de O Desafio rompe com o amante porque prefere ficar fiel ao mundo burguês. A mulher em São Paulo, sociedade anônima, quer a segurança do amor pequeno burguês e para isto tentará reduzir a vida do marido a um sistema medíocre. Aqui ele vai ressaltar o caráter internacional dessa proposta de cinema. Ele não precisa ficar restrito ao Brasil. E Glauber, ele intencionava que isso fosse uma união de diferentes países subdesenvolvidos, com uma mesma proposta, um mesmo sonho. O cinema novo é um fenômeno dos povos novos e não uma entidade privilegiada do Brasil. Onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é esta, e por esta definição o cinema novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. Para concluir, ele termina o artigo, o manifesto, da seguinte forma: é uma questão de moral que se refletirá nos filmes. No tempo de filmar um homem ou uma casa, no detalhe que observar, na moral que pregar. Não é um filme, mas um conjunto de filmes em evolução que dará, por fim, ao público a consciência de sua própria miséria. Não temos, por isto, maiores pontos de contato com o cinema mundial, a não ser com suas origens técnicas e artísticas. O cinema novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre por isso mesmo todas as fraquezas consequentes de sua existência. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar aqui embaixo a qualquer momento e também complementar. E eu te convido a considerar se inscrever no canal e curtir o vídeo para que ele possa aparecer para mais pessoas interessadas nesse assunto, como eu falei no começo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns comentários do Jacques Aumont, que é um autor que a gente está seguindo ao longo desse curso,
na bibliografia, porque eu acho que tem alguns comentários sobre o Glauber que são interessantes. Bom, como talvez alguns de vocês saibam, o Glauber ele vai ter um diálogo com cineastas internacionais, vai ter algumas rixas também, e ele vai participar do filme do Godard, ele vai fazer um espantalho no filme do Godard, né, falando sobre o cinema do terceiro mundo, né, divino e maravilhoso. Godard também, que vai ser um grande cineasta do antirrealismo, fazer um cinema muito político. Mas ele vai se afastar cada vez mais na sua trajetória da intelectualidade e dos cineastas europeus. O cineasta brasileiro desenvolve uma ideia fundamental que não é teórica e não diz respeito principalmente ao cinema. É preciso romper a estética dominante do cinema, que ele ortografa respectivamente estética e kinema para distanciá-las bem. Assim como se deve combater o imperialismo dominante, ruptura com a tutela americana, portanto, com o modelo hollywoodiano de produção, ruptura com o estilo clássico, ruptura também com a nouvelle vague, modelo obsedante e pesado no qual Glauber vê muita pouca consciência política e cinema demais. Aliás, não muito novo, como afirma a respeito de Um Só Pecado, La Peau Douce, do Truffaut. Ele diz o seguinte: um tema vieux com um tratamento nouveau, um tema velho com um tratamento novo. Ele vai ser muito influenciado pelo Eisenstein, que eu falei pouco aqui nesse vídeo, mas você encontra muito Eisenstein no cinema do Glauber Rocha, que foi o cineasta que a gente estudou na nossa terceira aula aqui, da montagem das atrações, dessa montagem disruptiva. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, para a bela mão. Se entrega! Mais fortes são os poderes do povo! Matar um turismo, balear um dadá. Jamais se foi tão longe, acredito, na dupla crença, em uma forma e em um conteúdo que, um com o outro, e um servindo o outro, fossem no sentido da mudança social e da luta. Quanto a saber se isso tem um efeito no real, é uma outra questão, que Rocha não aborda mais do que Grierson, Vertov ou Rossellini. Então é muito interessante essa consideração que ele tem pela proposta do Rocha, que é bastante radical, como a gente está vendo, e que envisiona uma mudança, uma ruptura muito concreta com o sistema político, econômico e a arte vigente, né? A arte tendo um protagonismo nesse processo, e nisso o cinema como o grande protagonista, né? Agora a gente pode falar sobre a parte mais tardia do Glauber, que eu conheço menos e que eu vou me basear muito em um artigo que eu encontrei e que eu estudei e incorporei no roteiro dessa aula, porque ajuda muito a entender essa trajetória do Glauber Rocha, da estética da fome à estética do sonho. Vamos lá. Bom, pessoal, então a estética do sonho, ela caracteriza uma fase posterior da obra do Glauber e que pode ser delineada a partir dos anos 70 com o manifesto que foi intitulado de Estética do Sonho e que foi apresentado na Universidade de Yale em 1971, se eu não me engano, quando o Glauber já estava também fazendo filmes com
essa mudança de proposta, talvez o principal seja o Leão de Sete Cabeças, de 1970 e 71, que é um filme de denúncia do colonialismo e do imperialismo na África. Então eu vou ler aqui esse artigo que eu mencionei mais cedo, eu vou lendo passagens do artigo que se reportam à estética do sonho e comentando à medida que eu for lendo. O que eu vou ler primeiro é uma parte do próprio manifesto do Glauber e que está incorporado no artigo. Arte revolucionária foi a palavra de ordem no terceiro mundo nos anos 60 e continuará a ser nesta década. Acho, porém, que a mudança de condições políticas e mentais exige um desenvolvimento contínuo dos conceitos de arte revolucionária. O pior inimigo da arte revolucionária é a sua mediocridade. Diante da evolução sutil dos conceitos reformistas da ideologia imperialista, o artista deve oferecer respostas revolucionárias capazes de não aceitar em nenhuma hipótese as evasivas propostas. Aí a autora do artigo comenta: em permanente estado de revolta contra tudo que era tradição, tanto no campo da moral, da ética, como no das convenções sociais e dos valores estéticos, Glauber se volta contra a própria cultura cinematográfica europeia, da qual havia compartilhado, e contra o que chama de razão opressora de origem europeia, ocidental. Não abandona por completo a tentativa de conscientizar, na origem das utopias vanguardistas dos anos 60, nas quais está imersa sua prática cinematográfica e sua teoria estética, mas no O Leão de Sete Cabeças radicaliza sua busca do inconsciente coletivo em direção à estética do sonho, em que, invocando o surrealismo de Borges, Jorge Luiz Borges, escritor argentino, lança a noção da irracionalidade na arte, seu grito de guerra de independência ou de autonomia estética. As vanguardas do pensamento não podem mais se dar ao sucesso inútil de responder à razão opressiva com a razão revolucionária. A revolução, ele diz, é anti-razão. Logo, no manifesto Estética do Sonho, é o conteúdo irracional da cultura do terceiro mundo que vai ser valorizado. Por isso, sonho. Como uma forma de violentar a razão opressora do colonizador. E aí ela vai comentar que a estética do sonho já estava presente como germe nos filmes da Estética da Fome, como em Terra em Transe. A estética do sonho já estava presente também no Terra em Transe, anterior e considerado pelo próprio Glauber como aplicação da Estética da Fome. Mas já transcendendo seus limites, como já foi dito, podendo ser considerado a Estética do Sonho um desenvolvimento da Estética da Fome no processo de radicalização do seu projeto estético, dada a natureza política de sua arte revolucionária. Aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. Os dois filmes considerados explicitamente políticos por Glauber e outros estudiosos são Terra em Transe, de 67, e O Leão das Sete Cabeças, de 70, considerado como o primeiro exemplar do movimento cine tricontinental, que era essa proposta do Glauber, de tornar essa arte, esse cinema revolucionário, mais do que só do Brasil, de incorporar também uma aliança com outros países subdesenvolvidos dos três continentes. Eu acho que ele está falando de América Latina, África e Ásia.
do ponto de vista adotado aqui, interessa a crítica do intelectual em suas relações com o poder discutidas por Glauber nestes filmes. Não só porque em ambos os personagens principais estão imbricados em questões propriamente políticas, ou seja, envolvidos nas lutas sociais ou na luta de classes, como também pensando paralelamente na trajetória artístico-intelectual de Glauber Rocha, representam os dois principais momentos de ruptura com o contexto cultural, artístico, socio-intelectual de sua época, e principalmente de seus próprios pressupostos estéticos teóricos, na medida em que inauguram novo movimento nas ideias e na prática cinematográfica, não separadas de Glauber Rocha. Então ele faz uma crítica que é cada vez mais radical à sociedade burguesa e ele vai se colocando ali num isolamento. O Glauber ele vai se exilar também, ele vai passar os últimos anos da sua vida no exílio e vai ter uma morte muito prematura. Mais especificamente, procuramos analisar uma passagem fundamental na carreira de Glauber, a transição entre os principais normativos de sua arte revolucionária, esboçados primeiros na Estética da Fome, e sua tentativa de aplicação prática no Terra em Transe, que é um filme que vem depois do Manifesto. O primeiro momento de transcendência frente ao Manifesto do cinema novo para aqueles princípios estabelecidos na Estética do Sonho, passando pelo Manifesto do Cine Tricontinental, aplicado no Leão de Sete Cabeças, que, enquanto obra de arte, já os transcende rumo à Estética do Sonho. Terra em Transe, enquanto manifesto prático da Estética da Fome, mostrou-se como um divisor de águas, tanto na trajetória artístico-intelectual de Glauber Rocha, quanto no contexto dos movimentos culturais na passagem dos anos 60 para a década de 70. Ela comenta algo muito interessante, né? Que o Glauber ele se volta para desvelar os mitos mais profundos da cultura brasileira em busca do inconsciente coletivo brasileiro como instrumento de descolonização. É uma positivação dos nossos próprios mitos e a tentativa de reinventar e de forjar uma cultura do terceiro mundo descolonizada, né? que faz o movimento de afastamento das influências externas. Rocha via nesse processo uma forma de superar o complexo da inferioridade, o complexo de inferioridade do artista e do intelectual periférico terceiro-mundista. Sua crítica radical se voltou principalmente contra a persistência na sociedade brasileira da lógica colonialista, sem retroceder jamais. Comparando os manifestos Uma Estética da Fome e Estética do Sonho, passando pelo Cine Tricontinental, que é de 67, intermediário entre os dois, com os filmes Terra em Transe, de 67, e O Leão de Sete Cabeças, de 70, considerados por ele mesmo como manifestos práticos, pode-se chegar à conclusão de que sua arte cinematográfica revolucionária, paradoxalmente, sempre ultrapassa suas tentativas teóricas de normatização. Isso nos interessa muito. A arte está sempre um passo na frente da teoria, ainda que involuntariamente, ainda que voluntariamente ele se esforce para enquadrar, para conter a sua realização nas suas normas estéticas, há sempre o novo, há sempre algo que faz com que estas mesmas normas sejam reformuladas e pensadas e desenvolvidas mais profundamente. Embora a sua obra artística e sua teoria estética estejam em íntima relação e ele tenha buscado aproximá-las cada vez mais, a segunda sempre aponta para algo mais, para novos horizontes, seguindo sempre a máxima de Brecht, para novas formas, novos conteúdos e vice-versa. Bom, acho que esse é um ótimo ponto para a gente concluir a aula e eu aconselho que você assista agora alguns desses filmes do Glauber. Você vai encontrá-los no YouTube, provavelmente. Eu vou ver se eu coloco aqui na descrição alguns links.
e tente assisti-los e pensar nessa relação com o manifesto e como que esse processo artístico e intelectual e estético, ele é algo muito simbiótico numa obra do cineasta, que é uma obra viva, que é uma obra aberta, que está sempre se desenvolvendo e se aprimorando. E aqui a gente tem um diretor que é um dos principais exemplos disso e o mais próximo a nós, né, aqui no Brasil. Então, eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado, independente da sua posição política e do que você acha da posição política do Glauber, que é uma figura radical, muito influenciada também pelo contexto no qual ele estava escrevendo e fazendo cinema. É importante reconhecer a sua relevância para nós como cineastas brasileiros e pessoas da cultura que têm essa responsabilidade, que precisa entender o que foi feito antes e como que isso pode ser relevante para nós hoje em dia. E se tratando de cinema brasileiro, o cinema novo é algo que nós nunca vamos poder nos afastar, vai sempre, eu acho que está como uma sombra, não no sentido negativo, mas que vai estar sempre presente de alguma forma, né? Muito obrigado mais uma vez. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Robert Bresson e seu sistema, sua visão muito singular de cinema, talvez a mais singular de todas propostas por um cineasta, que ele nem chamava de cinema, ele chamava de cinematógrafo, para se diferenciar do cinema. Vamos olhar algumas das suas pontuações no seu livro de frases curtíssimas, notas sobre o cinematógrafo, e extrair, né, disso o que tem de mais essencial na sua teoria. Muito obrigado, até a próxima.